Bom dia, irmãos e irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Diga assim: Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Deus é bom sempre. Para mim é uma alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez. Aqueles que são membros dessa igreja já há mais tempo sabem do nosso relacionamento com esta igreja. Sempre foi muito bom, graças a Deus. Enquanto fui pastor aqui, sempre tivemos um bom relacionamento com vocês todos. Foram experiências muito boas no nosso convívio. Maringá é a cidade onde eu mais gastei tempo da minha vida, então a minha história aqui tem muita importância. A minha gratidão a tantos amigos, irmãos e irmãs que eu tenho aqui na cidade de Maringá, nas igrejas aqui em Maringá, em todas elas, e de um modo muito especial nas igrejas da Igreja Presbiteriana Independente. Eu sou muito grato a Deus pelo privilégio de estar aqui, pelo convívio que tenho com os pastores da igreja atual. A minha gratidão. A minha gratidão também por ter a oportunidade de rever o meu filho, o Naaman Júnior. Ele já está aqui já há algum tempo e uns meses, então está sendo um privilégio. Muito obrigado aos amigos que vieram aqui hoje especialmente para estar conosco. A nossa gratidão também à família Matos, que sempre, desde a primeira vez que cheguei em Maringá, são eles que me acolhem, são eles que me hospedam, são eles que têm esse carinho tão especial por mim. Nosso relacionamento extrapola essas questões já pastorais e eclesiásticas. Já somos amigos já há muitos anos e eu sou muito grato a Deus por isso. Quero convidá-los para a leitura da palavra de Deus. Vamos ler. Os irmãos estão ouvindo pregações aqui no livro de Êxodo, né? Começaram, e eu falei com o pastor Ricardo que eu ia tentar dar trabalhar em cima aí do livro que os irmãos estão estudando e lendo e meditando. Êxodo capítulo 15, verso 20 em diante. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur, e caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Que havemos de beber? E então Moisés clamou ao Senhor. O Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. E eu quero convidá-los para vocês irem agora para o livro de Números, capítulo 12, verso 1, depois o verso 10. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Números 12, verso 10 agora. A nuvem afastou-se de sobre a tenda,
E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. E agora Números capítulo 20, verso 1. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim, e ficou em Cádiz, e ali Miriam morreu e foi sepultada. Que o Senhor nos abençoe. Senhor, pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas nesta manhã. Pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos fale, que o Senhor aqueça o nosso coração, que o Senhor nos cure, que o Senhor nos faça conhecê-lo um pouco mais, que o Senhor trabalhe o nosso coração para Te amarmos mais, que os nossos afetos, sentimentos, emoções se voltem para Ti. Pedimos que o Senhor nos dê um ouvido atento, um coração pronto, para que a Tua palavra encontre em nós espaço. Oramos para que a nossa mente fique atenta e aquilo que o Senhor tiver que nos falar, que o Senhor fale nesta manhã. No nome de Jesus. Amém. Pesquisa, cerca de 2 anos atrás, feito pelo Instituto Barna, que é um instituto de pesquisa entre os cristãos nos Estados Unidos, mostrou que 31% dos crentes, dos frequentadores de igreja, se sentem estressados. 49% deles se sentem excessivamente ocupados para se envolver com Deus, com a igreja, com as pessoas. 50% dos crentes evangélicos americanos sentem necessidade de ter amigos. 40% dos crentes evangélicos americanos têm dívidas que eles consideram quase não possíveis de ser pagas. 11% dos crentes americanos estão envolvidos com vícios, drogas, bebida, pornografia, enfim, coisas que os levam a adoecimento. 90% deles se acham autossuficientes, eles não precisam de outros e de Deus de vez em quando. E 48% deles estão procurando um propósito para a vida, uma razão para eles existirem. E a pesquisa não foi feita no mundo, a pesquisa foi feita entre frequentadores de igreja. E é uma pesquisa que alcança todos os estados americanos e alguns milhares de pessoas. Hoje eu gostaria de ter uma conversa com os irmãos e irmãs sobre os fatos ou sobre a nossa vida. Todos nós vivemos entre fatos e oportunidades. Nós temos essa tensão. Alguns fatos vão acontecendo na nossa vida. E algumas oportunidades, esses fatos vão nos proporcionando oportunidades para a gente tomar decisões, fazer escolhas. Os acontecimentos, eles são, vamos dizer assim, não controláveis, muitos deles. Praticamente nós não temos controles, as coisas acontecem. E então você reage a esses acontecimentos. Você então aproveita aquela oportunidade ou você desperdiça aquela oportunidade. Você faz daquele fato uma oportunidade para você crescer, para você se tornar melhor, para você aprender, para você ficar mais saudável, para você ser tratado, para você ser curado, ou você faz daquele fato um grande problema na sua vida.
acontecimentos têm a ver com essa possibilidade da gente mudar, da gente ser transformado. Infelizmente, muitos começam a achar que os acontecimentos da vida deles os fizeram gente muito, muito má, e que elas não têm mais possibilidade de mudar, e que elas foram colocadas aqui no mundo foi exatamente para isso mesmo, para não ter nenhuma atitude mais saudável para o outro, de ser assim uma espécie de vespa, de marimbondo, que está aqui esperando alguém para dar uma tragada, dar uma picada, provocar um inchaço no outro. Alguns de nós vamos assumindo esse papel. Isso porque, às vezes, a gente olha para a vida da gente e começa a pensar, não tem jeito. O pastor está falando isso porque ele não sabe de onde eu venho. Ele não sabe onde eu nasci. Alguns de nós nascemos em lugares de morte, lugares difíceis, lugares complicadíssimos. Alguns de nós nascemos em ambientes muito problemáticos. Pais alcoólatras, irmãos, às vezes voltados para coisas extremamente negativas, mães, às vezes lutando com muitas dificuldades para ter um lar saudável, mas às vezes não acontecendo isso no seu próprio ambiente. Alguns de nós nascemos em lares onde os papéis são invertidos, onde as mães são muito fortes e os maridos muito, muito fracos. E aí, para se evitar conflitos, eles vão se acomodando nessa situação e não procuram trabalhar isso para mudar. As crianças vão vendo os seus pais em constantes conflitos, em constantes brigas, em constantes situações extremamente conflitantes que geram uma insegurança muito grande neles. E eles então começam a adquirir esse sentimento de que eles não podem ser gente saudável para o outro, de que eles não podem ser gente boa, de que eles não podem abençoar a vida do outro, de que eles não podem ajudar o outro, que eles não podem ser gente generosa no ambiente em que eles estão vivendo, e eles vão adquirindo esse sentimento. Alguns de nós passamos por situações que lidam com a nossa sexualidade, que nos levam a pensar coisas muito confusas. Alguns nascem marmanjos, mas querem usar batom. Alguns nascem moças lindas, mas têm vontade de usar bigode. A situação vai ficando complicada, e essas pessoas começam a achar que elas são determinadas a viver de determinada forma. Às vezes um acidente na sexualidade dela, às vezes uma dificuldade que elas têm naquele momento da transição da infância para a idade adulta, às vezes um relacionamento inapropriado, às vezes um abuso. Outros nascem em ambientes religiosos, extremamente repressores, onde elas não têm liberdade, onde os ritos são mais importantes do que a vida, onde o respirar é mais importante, é menos importante do que os ritos na própria igreja, na própria comunidade, na sua própria família. São pessoas engessadas. Alguns nascem em ambientes tão místicos que eles começam a ver determinadas situações, demônios atrás da cortina, começa a ver demônios na borboleta, começa a ver coisas absurdas, e que vão fazendo com que eles sejam eternamente místicos e fugindo da vida e da realidade. Alguns nascem debaixo de ambientes econômicos que não lhes permitem mudanças. Às vezes por deseducação, às vezes por incompreensões da própria família,
às vezes por não compreenderem a vida numa perspectiva adequada. Quantos eu já ouvi dizendo: o meu pai não me permitia ir para a escola, impedindo que os seus filhos tivessem a oportunidade de crescer, de amadurecer. Alguns não foram porque nunca tiveram a oportunidade, não tiveram dinheiro, não tiveram a chance de aprender. Às vezes alguns tomam essas decisões, ou decisões desse tipo, por razões emocionais, educacionais, e eles começam a achar que eles nasceram pessoas inteligentes, pessoas hábeis, pessoas capazes. Eles começam a achar que eles são determinados a viver naquela vidinha que eles sempre tiveram. Pessoas, e são muitas, acham que elas nunca podem mudar. Amigos são uma grande oportunidade, porque os fatos geram oportunidades para mudar a vida para melhor ou pior, e os amigos são oportunidades que você tem de crescer, de amadurecer, de mudar. Você não pode escolher os seus pais, você não pode escolher o seu nome, você não pode escolher os seus irmãos, você não pode escolher os seus pais, mas você pode escolher os seus amigos. E essas são oportunidades que Deus te dá para que você mude a sua vida. Às vezes é uma voz, às vezes uma questão espiritual, às vezes uma música que você ouve, às vezes um sonho que você tem, às vezes uma pregação que você ouve, vai provocando em você uma mudança. Você pode, a partir dessas coisas, ir tomando decisões na sua vida, que vão te fazer bem ou vão te fazer mal. Aí então, nós que somos crentes, falamos assim: aí então eu me converti. Quando a gente fala assim, e tudo isso que eu falei aqui, tanto pode acontecer com um crente como com um não crente, agora eu estou falando para você, que diz assim: aí então eu me converti. E quando a gente se converte, alguma coisa muda. Mas não muda só nessas que eu falei. Elas mudam aqui dentro de você. E é inadmissível que uma pessoa diga que ela creia em Jesus e não haja mudanças na vida dela. Mas não é mudanças do lado de fora. Não são essas mudanças apenas que eu falei. São essas aqui e muitas outras, muito mais profundas. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Tudo isso que eu falei foi só a introdução do sermão. Vocês estão preparados? Então vamos lá. Bem, quando você muda, ou seja, quando você se converte, quando você diz assim: agora eu creio em Jesus, quando Ele vem morar dentro de você, aí você tem uma chance na vida de se tornar mais parecido com Jesus. Aí você pode ter todas aquelas mudanças, mas em você vai ter esse DNA de Jesus, que vai provocando em você as mudanças mais profundas, mais duradouras, e segundo a palavra de Deus, mudanças que passam a ser eternas. E ainda que você passe desta vida para outra, essas características que você ganha dele jamais serão retiradas da sua vida, porque a palavra de Deus diz assim: permanece a fé, a esperança e o amor, porém a eterna, a de mais valor, o que é? O amor. Aí nunca mais essa qualidade de amar, essa qualidade de ser bênção para o outro, essa qualidade de ser generoso com o outro, essa qualidade de ser gentil com a outra pessoa, essa qualidade de perdoar o outro, essa qualidade de abraçar o outro, essa qualidade de querer que o outro vá bem, vai sair da sua vida, da sua existência. Aí não vai ser somente com o seu filho, somente com a sua esposa, mas vai ser com todas as pessoas que de você se aproximar, porque agora você é habitado por Jesus, e agora você se parece com Ele.
Muito bem. Aí você fala assim, bom, mas o que tem isso a ver com o texto que o pastor Naamã leu? Então vamos conversar agora sobre o texto. Miriam e Moisés, ambos filhos, marcados pela água. Miriam significa água amarga. Moisés significa tirado da água. Alguns afirmam que Miriam pode significar também água doce. Na minha compreensão, ela era água amarga, que depois ficou água doce. Moisés foi jogado no rio. Para ele, depois que ele foi colocado naquele barquinho, um bebezinho, e colocado no rio, aquele era um fato que poderia ser um grande problema, e se transformou numa grande bênção. Ele foi indo por aquele rio, foi descendo, e chegou num lugar, tinha umas moças assim na beirada do rio, se banhando, e de alguma maneira, umas mãos foram chegando e pegaram a ele, encontraram ele, levaram para uma daquelas moças que estavam ali, e a moça pegou aquele cestinho frágil que estava descendo aquele rio, e o rio Nilo não é um riozinho, é um rio razoável, grande, e aí ela pegou aquele bebezinho, pôs nas mãos, e alguma coisa aconteceu que ela resolveu levar aquele menino para casa. E a casa dela, gente, que casa? Palacete. Chegou ali, foi cuidando daquele menino, foi tratando a ele. Símbolos marcados, vidas marcadas por decisões. E Miriam? Miriam, água amarga. Mas água amarga, irmã de Moisés, agora ela tinha uma missão, olhar aquele menininho descendo no cesto, meu Deus, é meu irmãozinho, ele não pode morrer, e veio um sentimento dela, ela extrapolou ao papel dela de irmã, porque ela tinha uma missão, cuidar daquele bebê, porque a mãe dela não podia fazer isso, porque ninguém podia fazer, era ela, e ela vai olhando aquele menino descendo. Vocês imaginem, a água amarga tem uma missão. Eu não sei qual é o seu nome, você tem uma missão diante de Deus, que extrapola a esses papéis que você cumpre aqui na terra, que vai além de ser pai, que vai além de ser marido, que vai além de ser filho, que vai além de ser irmão, que vai além de ser membro da igreja, que vai além de ser pastor. É uma missão sublime, maravilhosa, e a Bíblia diz, viver para a glória dele. Gente, quando eu vou andando assim, e as pessoas falam, você é um pastor? Eu falo, não fui chamado para ser pastor, fui chamado para viver para Ele. Poderia ser um professor, poderia ser trabalhar numa carpintaria, como Jesus trabalhou, poderia fazer qualquer coisa. Eu compreendi em algum momento da minha vida que eu tenho que viver para Ele, sendo o que for. Moisés, tirado da água, tem essa relação com a água. Ele tem uma grande experiência, se vocês olharem, toda a vida de Moisés está relacionado com a água. Nilo, onde ele foi colocado, Mar Vermelho, travessia, Massá, ou Mara, o lugar que ele vai e bate na pedra para ter água para o povo.
Tudo isso tem a ver com água. Mas cada um desses fatos foram oportunidades que foram transformadas em grande bênção para a vida das pessoas. Gente, a tecnologia é boa, mas ela às vezes me faz não é perdido, mas eu tenho uma outra coisa aqui que vem no coração e que eu vou esquecendo lá, tá? Então vocês não fiquem muito preocupados. Vamos em frente. Tá bom. O que tem isso a ver com você que está aqui? Acho que você já começou a entender, né? Que você tem um nome e que você tem uma missão. E que essa missão não tem a ver com os papéis que você cumpre aqui. Está além disso. Que é viver para a glória dele. Primeiro, vamos então didatizar isso aqui. Fatos são oportunidades que Deus nos dá para nos abençoar. Então, qualquer fato na sua vida, seja ele de qualquer ordem, eles são fatos acontecidos na nossa vida para a gente abençoar a nossa própria vida e abençoar a vida dos outros, das pessoas. Aí você pode pensar assim, mas será, pastor? Eu estou com dificuldade. O Nilo poderia ser uma bênção, ou poderia afogar Moisés, não é mesmo? O que aconteceu? Moisés não morreu afogado, Moisés tinha umas mãos ali que cuidaram dele, Moisés foi arrancado dali. Eu, por muito tempo, achava que alguns fatos na minha vida eram só para me prejudicar. Aliás, a minha conversão se deu na consciência de que os fatos na minha vida, apesar de alguns deles serem drásticos e trágicos, só me fizeram crescer, amadurecer, entender melhor a vida. Um dia, eu entrei numa igreja. Eu sou filho de pais crentes, mas eu não ia mais na igreja. Um dia eu entrei na igreja e ouvi uma música. A música dizia assim: pode os teus pais se abandonar, pode um amigo te faltar, Deus está sempre ao teu redor a te guiar. Aí eu falei, esses crentes também não tem jeito, né? Eles descobriram que eu sou órfão e estão fazendo uma música para mim, olha a pretensão. Aquilo ficou na minha cabeça. Quer dizer que mesmo que eu não tenha tido paz, mesmo sem nada na vida, mesmo sendo um mineiro, perdido em São Paulo, filho de baianos, Deus cuidou de mim. Dá para vocês entenderem que é isso quando você tem 18, 19 anos? Que você não se sente nada, que você não se sente importante, que você acha que você não tem valor, que você não tem significado, que ninguém se importa com você, que ninguém está interessado na sua vida. Aí você começa a entender. Vocês não me perguntem como, mas de repente aquilo vem para o teu coração e você começa a perceber que você tem um nome e que esse nome vai além do que você pode imaginar, e que Deus tem a ver com você, e que Deus cuida de você, e que Deus te ampara, que não importa de onde você vem, Ele quer cuidar de você, e Ele quer fazer de você alguém. Fatos podem se transformar em grande bênção para a nossa vida e para a vida do outro. Uma vez, depois de muitos anos, eu já estava aqui em Maringá, e eu li um livro do Paul Tournier. No livro do Paul Tournier, ele fala assim: os órfãos fazem grandes revoluções na vida. Eu comecei a pensar, né? Acho que o Paul Tournier viveu antes de mim uns 40 anos, né? Então ele era um psicólogo francês, ele tinha muita base para falar aquilo, cristão. E eu comecei a pensar não só os órfãos, os abandonados, os filhos de pais separados, os abusados, os colocados de lado, os que vieram de lares difíceis,
os pobres, fazem grandes revoluções no mundo. Depende da sua decisão diante de Deus e diante do fato. Depende de como você encara esse fato. Segundo, nenhum acontecimento é tão definitivo que não possa trazer bênção. Nada. Não importa que tipo de pai você teve. Não importa que tipo de mãe você teve. Não importa de que origem da pobreza que você veio. Não importa se você sofreu abuso ou não. Não importa os vícios que você tem. Não importa as taras que você tem. Não há nada, não há absolutamente nada que não possa ser mudado, que não possa ser transformado, que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Não há absolutamente nada. Não há pedra que seja tão dura que não possa ser amolecida pela voz de um homem que ouve a Deus. Moisés ouviu: fala com a pedra, Moisés. Não há Nilo que não tenha mãos, que não possa recolher uma criança frágil para fazer dela uma grande bênção. Terceiro, qualquer fato pode nos levar a perder a bênção de Deus, depende da nossa reação. Moisés, ele venceu todas as situações até ali com a água. Rio Vermelho, o Mar Vermelho ele atravessou, o Nilo ele foi tirado de lá, tudo deu certo na vida dele no relacionamento com a água. Aí de repente ele chega em Massa, e aí ele encontra uma pedra, águas amargas, e o Senhor diz para ele: Moisés, agora você fala com a pedra, para que saia água. Moisés já tinha feito isso, em outra oportunidade anterior, ele já tinha falado e já tinha tido água doce. Agora, Moisés estava nervoso, porque o povo estava reclamando, e ele foi sendo tomado, e a reação dele, veja bem o que eu estou falando, qualquer fato pode ser uma grande bênção na sua vida, se você tiver uma boa reação. Se você compreender a vida na perspectiva de Deus. Se você reagir conforme Deus orienta. Se Deus diz que um fato negativo ou uma ofensa de alguém você tem que perdoar, você deve obedecer a Deus. Não vá pelas suas emoções, porque você pode errar. Perdoe, porque esse é o ensino de Deus. Essa é a voz de Deus. Moisés venceu todas as outras etapas, porque ele obedeceu. Agora ele ficou nervoso, ficou bravo, o povo reclamando, ele foi se irritando, e isso acontece, né? Claro, acontece só com Moisés, né? Ele foi se irritando, e ao invés dele ouvir Deus, o que ele fez? Foi lá e feriu a pedra. E por ter ferido a pedra, ele perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. Você pode perder. Ele passou pelo Mar Vermelho, ele já tinha visto tudo. Ele deveria ter só falado, mas ele ficou irritado. Eu quero encerrar dizendo para vocês como transformar fatos ruins em bênçãos. Você vai ter uma receitinha agora, né? Vocês estão querendo, né? Então vocês vão ter. Primeiro, o sentido de missão faz fatos ruins se transformarem em bênção. E eu quero aqui de novo explicar a diferença de missão e papéis que você tem que cumprir. Papéis, todos nós temos para cumprir. Todo mundo que é pai tem que cumprir o papel de pai. Agora, a compreensão desse papel depende daquilo que você crê. Então, todo mundo que é marido tem papéis para cumprir como marido. Agora, esses papéis dependem daquilo que você crê. Todo mundo que é professor, ele tem papéis para cumprir como professor. Mas depende
de como você, do que você crê, você vai cumprir esse papel de uma forma diferenciada. Todo profissional tem papéis para cumprir. Em todas as áreas da vida, todos nós temos papéis a cumprir. E esses papéis devem ser cumpridos. Agora, os papéis, eles são influenciados pelo nosso sentido de missão, que vai além dos papéis, que extrapola isso. E como eu disse, você tem uma missão: viver para a glória de Deus. É simples de entender, gente. Assim, eu vou conversar com as mulheres um pouquinho. Por exemplo, quando vocês vão fazer uma comidinha assim especial de domingo, né? Aí vocês pegam aquele, eu vou inventar, tá? Chuchuzinho, que é uma comidinha bem simplesinha. Você faz aquele picadinho, corta tudo. Aí você tem duas maneiras de fazer. Você tem a maneira de fazer para cumprir o papel, que é aquela forma comum de fazer, bota um salzinho, bota uma pimenta, uma gordurinha, aquele negócio, e fica ali reclamando, ai, esse pão, tem que fazer cozinhar, tem que fazer chuchu para a turma, e você fica ali reclamando. Ou então, você vai lá, e eu conheço algumas que fazem assim, e vai fazer aquele chuchu com gratidão no coração. Fala, oh meu Deus, que coisa boa, poder servir as pessoas, que alegria. E vai pondo aquele salzinho, e vai tratando. Aí, que maravilha, isso aqui vai ser feito para o Senhor, isso aqui vai ser feito para a glória dEle. Aí você vai se emocionando, aí aquele chuchu, gente, vai crescendo na panela, vai ficando bonito, vai ficando cheiroso. Aí a turma, quando vai chegando na casa, pode não ter mais nada, mas se tiver chuchu e tiver amor, aquilo vai ser bom demais. Quando eu tinha 21 anos, eu fiz uma viagem para falar de Jesus. Eu e mais 7 pessoas. 5 rapazes e 2 moças. Viajamos, a estrada era quase recém-inaugurada. Brasília, Salvador. Quando chegou no meio do caminho, de madrugada, a Kombi pifou, quebrou o motor da Kombi. Um deserto. Aí combinamos o seguinte: vamos andar em alguma direção para pedir socorro para alguém. E eu e mais um amigo fomos andando quilômetros. Noite, começou a vir o dia. De manhãzinha nós vimos uma casa lá no meio daquele campo, longe, tudo seco, sem nada. Aí nós fomos chegando, os vira-latas vieram correndo para cima da gente, e a gente, para, que é isso, cachorro, fica meu amigo, e vamos indo, né? Aí uma senhora de cor saiu assim na janelinha daquele casebre de pau a pique, deu uma olhada e fechou a janela de volta. Aí nós começamos a gritar: senhora, o carro quebrou aqui na estrada, a senhora pode ajudar? Ela abriu de novo e falou: não, vocês esperem meu marido. Aí nós ficamos esperando, aí veio aquele caboclo, chapéu na cabeça, andando no cavalo, vindo na nossa direção. Quando chegou a certa altura, ele parou, deu uma olhada assim para a gente, perguntou: o que vocês querem? Nós quebramos o carro aqui, será que o senhor pode nos ajudar? Nós somos crentes. Ele olhou assim, falou: vou ajudar. Vou ajudar vocês. O que vocês precisam? Aí falamos e tal. Falou: então tá bom, então vamos chegar aqui em casa. Abriu a casa, entramos. Aí ele reuniu os meninos, 6, 7, eu nem sei, mas uma turma assim ao redor. Aí pôs a comida na mesa. 2 ovos. Uns pouquinho de farinha. E disse assim: vamos orar. Quando terminou, ovos cozidos, ele foi lá, cortou os ovos assim em vários pedaços e disse assim para a gente: isso é tudo que eu tenho, mas eu quero compartilhar com vocês. Cada um de vocês pode pegar um pedaço de ovo, passar ali na farinha e comer. Gente, eu não conseguia comer.
tão pouco, mas dividido com amor. E aquele homem tinha uma missão: fazer para a glória de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não faça as coisas por você nem para você. Faça para Ele. E todo mundo vai ser abençoado. Não é só comida, mas vai ser abençoado na alma, no coração, na emoção, no relacionamento, no convívio. Segundo lugar, fé e confiança em Deus transforma fatos ruins em bênção. Mar Vermelho, loucura. Vocês imaginem, um povo, Moisés na frente, Mar Vermelho, e Moisés não chegou ali na praia, deu uma olhada assim e o mar abriu. Não, o mar estava lá, indo e voltando. O que Moisés fez? 1, 2, 3. Pôs o pé, o mar foi se abrindo. O que você aprende com isso? O que nós aprendemos com isso? É que Deus transforma situações difíceis em grande bênção para a nossa vida. O que é fé? Fé é deixar o Senhor habitar o seu coração e tomar conta da sua vida. E a terceira coisa para encerrar? Obedecer ao Senhor transforma fatos em bênçãos. Tem duas formas de você obedecer: você obedece com alegria ou você obedece com raiva. Aprendi isso com os filhos. Às vezes o filho obedece com alegria, e é tão bom quando assim acontece. Mas às vezes eles dizem assim: eu vou obedecer, mas eu estou com raiva. A gente se entristece, depois passa. Porque muito mais do que nós, que sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, o nosso Deus é cheio de bondade e só dá boas coisas para todos nós. Quais são os fatos da sua vida que estão acontecendo? O que você está fazendo com eles? Quais são as dificuldades que você tem? O que você está fazendo? Fazendo deles um problema? Fazendo deles uma dificuldade maior? Abandonando o seu Moisés no rio? O que você está fazendo? Que grande oportunidade o Senhor está dando a todos nós de crescermos, a você, de crescer, de ficar maior, com o coração mais alargado para Ele. Uma dificuldade com um filho, um relacionamento quebrado, um problema, uma tragédia que seja. Se você olhar para Ele e se você disser: Senhor, pela Tua graça sou habitado por Jesus, Ele vai transformar a sua vida e vai fazer desses fatos grandes bênçãos para você e para o outro. Vamos receber a bênção? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, o conforto, o consolo do Espírito Santo de Deus esteja convosco, irmãos e irmãs, hoje e sempre. Amém.